Como é que foi? Tua criação veio de onde? Como Na é que igreja Assembleia de Deus. Meu pai é pastor. Meu pai não é nem pastor, que ainda tem essa, né? As pessoas falam, teu pai é pastor, teu pai ganha dinheiro. Não. Meu pai era vice-pastor da igreja. Existe isso na igreja. Existe uma hierarquia de pastores onde só o pastor ganha de um salário da igreja. Meu pai trabalhava normal. Meu pai era gari. E trabalhava de lixeiro, assim. E não ganhava nada da igreja? Na igreja, nada. Fazia então, por quê? a parte boa da igreja, que era ganhar grana, porque ele gosta, é a fé dele, gosta mesmo e tal, e tá lá. Até Gari. hoje. Era gari. Gari de correr? De correr, de se pendurar no bagulho lá. Muito tempo. O primeiro emprego dele em Brasília foi esse, assim. Mas com quantos anos isso? Ele devia ter uns 24. Ah, tá. Ele tinha uns 24, né? Gari e dali... E aí ele sempre foi da igreja, desde a época de antes. Na outra cidade que ele morava, que era de Minas. E aí foi galgando as posições dentro da igreja e virou vice-pastor. Nunca quis ser pastor de igreja mesmo, mas sempre foi vice-pastor. Não sei se ele ainda é vice-pastor, mas a minha criação foi nessa. Até os 22 anos eu era crente mesmo. Enquanto ele era vice-pastor, ele fazia o quê? De trabalho? É. Ele foi seguindo sendo gari, aí depois transferiram ele para motorista de uma parada do governo lá, assim. Tá. E aí até hoje ele é motorista. Ok. Ele nunca ganhou dinheiro com a igreja. A melhor parte que tinha, ele não pegava. Jura mesmo, Sim. cara? Já era muito isso. Quando eu falava, Mas meu ele pai... via essas coisas lá dentro Eu acontecendo? via. Assim, não... Assim, toda vez que acontecia alguma coisa muito absurda, por exemplo, quando foi um pastor que ele era hipnólogo na nossa igreja, ele começou a derrubar a galera, falar que era demônio, era só técnica de hipnose. Tem muito disso na internet, pesquisem depois. E aí, ele ganhava muito dinheiro, que ele pedia muito dinheiro. A galera via ele derrubando as pessoas, fazendo milagres. E aí o pessoal dava muito dinheiro. Ele chegava a ganhar, sei lá, 5 mil reais numa noite, assim. E aí meu pai era muito contra isso. Meu pai sempre foi muito contra essas paradas. Ele é da igreja e tal, mas ele sempre foi muito contra esse lance da comercialização do bagulho, assim. Só que ele é muito fiel pra ele sair. Igual as pessoas. Só, sai da igreja, não vou sair, não. Pois é, ele via acontecendo e nem isso era suficiente pra ele abandonar. É porque ele falava assim, o que ele sempre falava, até faz certo sentido. Ele falava, eu vou ser julgado pelo que eu tô fazendo. E eu não tô fazendo isso, Deus tá julgando a minha vida. Eles vão pagar, Deus vai fazer eles pagar. Porque como o pessoal da igreja acredita, né, na parada do julgamento futuro, então Mas isso. Mas também não tem o negócio do perdão. O cara morre e fala, desculpa, morre e vai bem, tá tudo certo. Sim, tem essa também. E aí por isso que eu tava falando, essa criação da igreja, esse meu show que eu quero fazer, que chama Anticristo, o nome dele, é sobre esse lance. Da minha visão sobre Jesus. Você acha que então a tua criação religiosa te dá autoridade pra falar isso? Pra caralho. Né? Tanto nos meus vídeos na internet falam muito sobre crente. E junta muito ex-crente no meu canal, que era uma coisa que eu sempre quis fazer no stand-up, mas não sabia como nichar essa galera. E acabei Você já foi crente? Fui, até os 22 anos eu era crente mesmo, de acreditar mesmo e tal. Eu tocava na igreja, era músico, dava aula de música e tal. O que fez virar a tua chavinha de tipo isso? Minha chavinha foi aos poucos, velho. Foi aos poucos. Foi muito o lance de preconceito com outras pessoas. O lance com homossexual sempre ficou muito na minha cabeça. Porque eu tinha uma amiga que era lésbica e eu nunca entendi a parada. Que era da igreja, inclusive, e teve que se esconder por muito tempo, assim. E nunca na minha cabeça fazia sentido. Eu ficava, cara, mas por que não pode? Por que ela vai pro inferno só porque ela ama outra pessoa de outro jeito? Então isso... Aí vai juntando várias coisas. Aí quando eu decidi ler a Bíblia de fato, eu li a Bíblia inteira, aí eu fiquei, caraca, tem muita coisa aqui que eu não sabia que tava aqui. Eu tava seguindo esse livro, assim. E aí já começou a gerar um monte de coisa. E aí você começa a ler sobre tudo. E aí começa a buscar conhecimento sobre outras religiões, sobre como funcionam algumas coisas. Aí quando você vê, você, tipo, perdeu, a fé, assim. Não foi uma parada de, quero sair da igreja pra usar droga e ficar louco. Não, tipo, um dia você acorda e você tá orando e percebe que você tá orando pra você mesmo, assim. Entendi. E aí foi isso. E aí a parte boa disso, assim, lógico, gerou vários traumas na minha vida, os maiores traumas da minha vida, foi por causa disso. Mas a parte boa, se é que eu posso dizer que tem uma parte boa, é isso, de agora eu estar podendo usar isso. Até diferencial de conteúdo. Não tem ninguém na internet falando de crente. Para um público de ex-crente. Eu consegui muito nichar a galera muito assim. Mas foi difícil para você fazer essa ruptura e tipo... Foi pra caralho. A galera acha que é... Porque assim, eu tinha muito medo de ser o cara que sai da igreja só pra ficar louco lá fora. Vou lá pra transar, pra usar droga, ficar doido. E a primeira merda que acontece na vida dessa pessoa, ela pensa, putz, é porque eu saí da igreja. Porque ela não tem fé em tudo aquilo ainda. Ela não saiu porque ela buscou entender se ela acreditou ou não. Ela só quis sair. E aí acontece uma merda,
ela sai e volta de novo pra igreja e volta muito mais radical. Então, aqueles tiozão que são os loucos da igreja, de não pode fazer isso, mulher Já não pode cortar cabelo. várias vezes. É o cara que saiu da igreja e foi usar crack na rua, sabe, tá ligado? O cara que foi viciou em pó, roubou gente pra usar droga e voltou, aconteceu alguma merda, ele volta pra igreja e fala, cara, então ele volta bitoladaço, eu não queria ficar desse jeito. Eu queria, se eu continuar com a minha fé, acreditar em tudo, vai ser por mim mesmo. Eu não quero sair pra depois, a primeira merda que acontecer, eu voltar pra cá e virar um radical. E o teu pai vê você tirando sarro da igreja? Vê. Os vídeos? Vê. E ele que ele diz? Cara, ele... Tipo assim, da última vez que eu conversei, na verdade foi minha mãe que falou comigo que ele assiste. E aí, o que ele fala é o que minha mãe também diz. Que assim, a gente não queria que você estivesse falando desse jeito, porque eu sou muito agressivo, né? Do jeito que eu falo. Mas você não tá errado no que você fala sobre as pessoas. Que eu não tô falando do cristão. Do cristão que tá seguindo a vida e sendo uma boa pessoa. Não tô falando do cristão, tô falando do crente. Do crente que é filho da puta, que é preconceituoso. E ele acredita que essa figura existe também. Sim, sim. Eles não ignoram que existe. Tanto que eles falam assim, tipo assim, o Thiago não tá errado. As irmãs da igreja fica boladíssima com a minha mãe. Porque tem gente da igreja lá que é meus amigos, namorado de amigo meu que vai no meu show, e aí vira treta na igreja. Você viu que fulano foi no show do Thiago? Que absurdo, não sei o quê. Aí minha mãe fala, tá, mas o que o Thiago fala que é mentira nos vídeos dele? Aí você não pode concordar com a maneira que ele fala, mas o que é mentira? Aqueles crentes lá, aquilo é exemplo de cristão, não é? Então, o cara promoveu uma divisão em Samambaia do Sul. Samambaia está dividida nesse momento. Sim. Interessante, aí... cara. Eu acho interessante, porque o teu vídeo faz até esse cara pensar. É muito difícil quando você faz um humor mais ofensivo. Eu já ouvi durante o papo você falar umas 2, 3 vezes, tipo assim, eu não falo disso, eu falo disso. Eu não falo daquilo, eu falo daquilo. Então você tem um certo cuidado na hora de meter o dedo. Sim. Porque, por exemplo, assim, tô falando do Vitor, mas não tô falando que ele parece o Teletubby. Não, tô falando exatamente. do cara, tô falando do que ele faz. Tô falando do crente pau no cu, não tô falando especificamente do valor da igreja católica. Então, assim, é uma outra... Até porque, tipo assim, eu hoje em dia me considero ateu, assim, mas acho a figura de Jesus incrível. Incrível, tanto que o show que eu tô escrevendo, tô testando algumas piadas já sobre ele, é sobre isso. Tipo, eu acho que tem que ter uma diferença do que é crente e do que é cristão, mesmo que eu não seja. Entendi. Que eu não sou cristão, mas eu acho que tem que ter essa diferenciação, assim. Tanto é que, aí eu tinha essa preocupação porque a comédia é muito isso, tipo, acho que o jeito mais fácil de você entrar na cabeça de alguém e mudar a cabeça dela é isso. O primeiro ponto que tu perguntou que me fez mudar, eu sempre tive essa parada com a questão do homossexual, sempre tive na minha cabeça isso de não entender. E aí parou na minha vida uma vez um vídeo do George Carlin. E na época eu era crente. Eu vi aquele vídeo, ri pra caralho, mas por dentro eu ficava me sentindo culpado, mas ficava pensando, beleza, foda-se, esse cara ele vai queimar no inferno e Deus vai... Ele fala nesses absurdos aí. Porque quando alguém vinha falar sobre mim de argumento de ateu ou agnóstico, qualquer coisa contra a religião, eu já me fechava completamente. Quando entrou em piada, foi outra parada, porque eu ri. Aí amaldiçoei o cara mentalmente e falei, esse bicho vai se fuder, vai queimar no inferno pra sempre. Mas aí passou alguns meses, eu tava andando no ônibus e rindo da piada e pensando assim, caralho, pior que faz muito sentido isso. Isso faz muito sentido. Você é um exemplo vivo de que o humor ele é transformador. Mas muita gente é assim. Muita gente é assim. Que foi por causa de um vídeo do George Carlin, de umas tirinhas do Um Sábado Qualquer. Não sei se tu conhece. Incrível o trabalho do cara, assim. E foi muito aquilo. Então a comédia começa a quebrar... Acho que é o jeito mais fácil de quebrar um tabu muito grande na cabeça de qualquer pessoa, é uma piada. E aí, por isso que eu tomo esse cuidado do que eu vou... Não que eu tenha... não pode fazer piada com isso. Não, mas só quero assim, explicar. Entendi. Que também, se cristão quiser ficar puto, que às vezes vamos pessoal lá no meu canal. Você não pode generalizar. Por que você tá puto? Se tu não é igual a ele, também vai tomar no teu cu e vai embora, tá ligado? Eu falo isso no vídeo. Mas eu faço essas diferenciações assim, que é pra entrar na cabeça certa. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui pra assistir o papo na íntegra, ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu!